Fala galera, tudo bom? Estou eu aqui de volta para falar de assuntos de beleza. Na verdade, hoje a gente vai conversar sobre um assunto que não envolve só a beleza, mas envolve também saúde. É verdade. Eu recebi algum tempo atrás uma mensagem do Edson e o Edson perguntava o que era bom para caspa. E aí, conversando com ele para dar algumas sugestões, eu percebi que ele não tinha caspa, que o problema dele era um pouquinho mais sério do que isso. Ele me relatou que a caspa dele era muito intensa, que ela inclusive descia aqui por trás da orelha, pela barba, e isso me chamou a atenção porque caspa não faz isso. Então eu resolvi fazer um programa de hoje sobre isso, sobre a caspa. A caspa é um problema muito comum, né? Normalmente ela tem um fundo de predisposição genética, mas o que é a caspa? A caspa, ela nada mais é do que uma escamação do couro cabeludo. A gente tem uma parte mais grossa do couro cabeludo que sofre algum processo alérgico ou inflamatório e aí ela descama. E aí cria aquela caspa que a gente está acostumado, que cai, que quando a gente sacode o cabelo é o mais comum. Eu vou falar hoje de uma forma bem popular isso, para que vocês consigam entender e conseguir tirar o máximo de proveito das minhas explicações. O que pode causar a caspa? Normalmente, a caspa é causada por algum tipo de alteração do seu organismo, ok? Então, períodos muito mais tensos, mais nervosos, podem causar um processo de escamação maior. Mas também a gente tem a caspa surgindo de outras coisas. Nas mulheres, por exemplo, a selagem é um dos elementos que mais causam a caspa. Por quê? Selagem é extremamente ácida, né? E ela, em contato com o couro cabeludo, faz essa escamação acontecer. A selagem funciona no couro cabeludo basicamente como o peeling funciona na pele. Então, como é um produto ácido, ele causa uma escamação e essa escamação varia de pessoa para pessoa por um período, porque ela faz com que essa primeira camada da pele do couro cabeludo saia, como faz o peeling na pele. Então, normalmente produtos químicos, principalmente produtos químicos extremamente ácidos, podem causar isso. Então, por exemplo, um shampoo de hidratação ácido também pode causar isso. O que mais pode causar isso? Banho muito quente. O banho com calor excessivo pode fazer uma pequena queimadura do couro cabeludo e também faz essa escamação acontecer. Então, controlar a temperatura do chuveiro é interessante. Problemas de higienização. Tudo na vida é equilíbrio. Então, tem pessoas que lavam 2, 3, 4 vezes ao dia o cabelo. Isso é um exagero e não é necessário. Inclusive, não é recomendado isso, porque não dá tempo do couro cabeludo secar totalmente e você pode causar algum tipo de fragilização. E manter o couro cabeludo extremamente úmido favorece a criação de fungos e outros problemas na cabeça. Mas aí eu tenho o radical, aquela pessoa que chega a ficar uma semana sem lavar a cabeça porque acha que se lavar menos a cabeça, o cabelo vai ficar melhor. Então isso propicia essa caspa, ou seja, essa célula que foi eliminada, se acumular mais e você ter essa escamação acontecendo, ok? Mas no caso desse meu amigo, do Edson, que é um dos nossos colaboradores, né, que conversou comigo a partir de um programa que ele viu pela internet, e eu gosto muito que vocês nos mandem sugestões, ideias e perguntas. O caso dele me chamou a atenção, porque aquilo que eu falei lá no início, caspa não desce pela barba, caspa não fixa atrás da orelha, porque isso é uma escamação basicamente do couro cabeludo, ok? Então o caso dele me remete a uma doença chamada psoríase. O que é a psoríase? A psoríase é uma doença diretamente ligada ao sistema nervoso. E falando de uma forma bem popular, o que acontece? Você está numa fase mais tensa, ansiosa, época de prova, ou alguma coisa na sua vida vai acontecer e isso está lhe causando uma ansiedade, um estresse.
O teu organismo reage a isso de uma forma aonde você tem células que deveriam durar, vamos chutar aí, 4 horas, 2 horas. Só que daí em 20, em 30 minutos, essa célula acaba morrendo e renascendo. Então isso causa uma escamação excessiva e um processo inflamatório excessivo, inclusive criando até pequenas feridas, ok? E isso, de uma forma bem simples, né, é a psoríase. A psoríase é uma doença sem cura, ok? Mas a gente consegue controlar. Como é que eu sei se eu tenho caspa ou psoríase? Normalmente a caspa fica concentrado na cabeça. Se começar a ter atrás da orelha, na barba, no caso dos homens, né? Ou no caso das mulheres também, a gente tem descendo pelo rosto, cotovelo, nas dobras, né? Nas axilas, aí você já tem psoríase. E aí é necessário procurar um médico, porque o seu tratamento é um tratamento muito mais elaborado, certo? Que é o caso que eu acho desse nosso amigo. Eu acho que o caso dele, ele está tratando o cabelo dele com shampoo anti-caspa e o problema dele é psoríase e ele vai precisar de um tratamento um pouco mais cuidadoso que só um médico pode indicar para ele. Ok? E como é que eu sei se é caspa ou psoríase? A principal dica que eu dou é o seguinte: toda vez que você está numa fase tensa, nervosa, estressante, aparece, então a probabilidade de ser psoríase é muito maior, tá? Porque a psoríase está ligado diretamente ao nosso sistema nervoso. Fechou? E aí, como é que vamos tratar isso? Normalmente eu não aconselho shampoos anti-caspas. Os shampoos anti-caspas, ele realmente, normalmente ele é rico em zinco e essas coisas, e ele vai tratar o problema da caspa. Mas paralelamente, ele acaba ressecando, danificando o seu cabelo, porque o shampoo ele é feito para eliminar a caspa e não para tratar do seu cabelo. E aí você arranja um problema, aí soluciona um problema, mas arranja outro. Entende? Então, hoje em dia a gente já tem muito mais recursos. No caso dos homens, o que eu mais indico é isso aqui, ó, um shampoo à base de mentol. O mentol, ele vai conseguir fazer essa limpeza, ele vai conseguir causar um processo de relaxamento e de refrescância no seu couro cabeludo, e com o uso contínuo ele realmente diminui muito a incidência de caspa e até mesmo de psoríase. Claro que quando você tiver um processo mais agudo, só esse shampoo de uso diário não é o suficiente. Se vocês verem alguns programas, se vocês vêm me acompanhando há algum tempo, toda vez que eu falo do shampoo masculino, eu ressalto uma coisa. Os shampoos masculinos hoje, eles pegaram uma outra conotação. Até um tempo atrás não existia shampoo para homem. O shampoo era um shampoo feito para as mulheres e que os homens usavam. Com a evolução dos cosméticos masculinos, hoje você já tem linhas diretamente ligadas para homens. O homem tem cabelo curto, o homem normalmente não tem química no cabelo, então ele não tem a necessidade de tratamentos e hidratações como tem nos cabelos femininos. Então, normalmente, os shampoos masculinos não são feitos para tratar o cabelo, eles limpam o cabelo, eles têm esse processo astringente, mas normalmente os princípios ativos dos shampoos masculinos são para tratar o couro cabeludo, que é uma necessidade masculina. Tanto que você tem hoje shampoos que ajudam a fazer reverter o processo de afinamento da fibra, de tirar esses acúmulos. Então a higienização feita, certo? Uma vez por dia lavando o cabelo e com um shampoo desse, principalmente para os casos mais suaves, é mais do que o suficiente para que você resolva esse problema. Mas daí eu tenho isso acontecendo com uma certa frequência. O que eu indico para vocês? Esse kitzinho eu mostrei há um tempo atrás que vocês encontravam lá na Vitor Cosméticos, né? Lembra? Nós temos uma parceria com a Vitor Cosméticos, e então, para aqueles que tiverem dúvidas, chegue lá, diz que vocês viram aqui na TV e eles vão saber indicar para vocês. É uma linha da L'Oréal que ela vai tratar couro cabeludo. O que ela faz? Ela regulariza o pH do couro cabeludo. Normalmente, quando o pH está fora do padrão, é que nós temos esse processo inflamatório acontecendo com mais facilidade e a escamação sendo maior.
Então você vai ter uma linha onde você tem um shampoo para fazer essa limpeza, que também tem um mentol, que também vai facilitar isso, certo? Mas eu, por exemplo, utilizo essa linha para tratamentos de afinamento da fibra. Tu tem um segundo passo, que é um gel onde ele vai fazer uma limpeza profunda do couro cabeludo, porque ele adere àquelas sujeiras, aquelas resíduos que ficam mais impregnados no couro cabeludo, principalmente na saída do folículo, que às vezes só o shampoo não consegue tirar, certo? Além de tratar, de hidratar o couro cabeludo, ele também faz essa limpeza mais profunda. E no final, nós temos um mousse, que também vai tratar o couro cabeludo, mas também trata o cabelo, que é um dos processos que eu indico muito para mulheres, porque as mulheres acabam resolvendo esse problema de escamação, de afinamento de fibra, mas não ficam com o cabelo seco. O cabelo acaba não tendo aqueles problemas de você tratar uma coisa e arranjar um outro problema, principalmente nos cabelos quimicamente tratados, que, né, com mechas, com selagens, com coloração, que são cabelos que fragilizam com mais facilidade. Falou, gente? Espero que vocês tenham gostado da nossa explicação de hoje, né? É uma coisa mais técnica, então, mas é uma coisa que atinge praticamente todo mundo em algum momento já teve um pouquinho de caspa, já teve alguma escamação. Então identifique o processo, se é algo de higiene, se é algo químico, que é o caso de quem faz tratamento, ou se é algo crônico. Tá? E todos os casos onde você perceba que é crônico, é interessante procurar um dermatologista, procurar um médico especialista nisso, que ele vai ver o melhor tratamento. Existem alguns casos que tem que usar shampoos com medicamento ou algum tipo de medicamento que só o médico pode indicar para você. Fica aí a dica, espero mais perguntas que nem essas para que a gente possa fazer programas mais esclarecedores. Entre nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, fale diretamente comigo e tire todas as suas dúvidas. Eu vou de coração esclarecer tudo aquilo que estiver dentro do meu conhecimento. O programa fica por aqui e eu vejo vocês na próxima semana.